Quem sabe nós vamos fazer um culto maravilhoso aí, com um trabalho evangelístico aí, com esses corais. Por favor, queridos, abram suas Bíblias mais uma vez em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 21 ao versículo 34. Talvez você tenha alguém do seu lado sem a Bíblia, você poderia compartilhar a Bíblia com ele para que todos nós pudéssemos acompanhar a leitura desse texto. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 34. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu vou prosseguir a leitura um pouco mais, até o versículo 43. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. E se você puder, evite se movimentar, evite sair do seu lugar.
E procure trazer a sua mente agora bem atenta ao que Deus quer falar com você mais uma vez. Eu tenho certeza que você já tem sido abençoado nesse culto. Pelas canções, pelas orações, pela leitura da palavra, por todos os atos desse encontro, desse culto. Mas há algo muito especial que Deus quer falar com você através da palavra dele ministrada. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez completamente dependentes da misericórdia do Senhor. Abrimos a tua palavra com muito temor e tremor. E nós te pedimos humildemente que o Senhor fale a cada um de nós. Encontre-nos, ó Deus, no poder de transformar as nossas vidas. Que a tua palavra seja essa semente poderosa que, caindo em nossos corações, possa produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Fala conosco, Senhor. Também, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tantas vezes ofendemos o Senhor, tantas vezes, ó Deus, falamos aquilo que não devemos, pensamos que não devemos, nos omitimos nas nossas responsabilidades cristãs. Ó Deus, por tudo isso te pedimos o perdão dos nossos pecados. Limpa, Senhor, o nosso coração. Faz fluir sobre nós o poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Experimentando o cuidado de Deus no tempo da adversidade. Eventualmente, eu e você podemos nos encontrarmos em situações adversas que nos desafiam tremendamente. Situações diante das quais nós nos sentimos muito pequenos. É sobretudo em momentos assim, que eu chamo de tempos de adversidade, que pela fé nós podemos experimentar o cuidado de Deus de uma forma mais profunda. O texto que nós acabamos de ler nos coloca numa situação assim. O personagem principal desse texto, um dos personagens principais do texto, não o principal, que o principal é Jesus, mas um dos principais é Jairo. E o texto nos diz que esse homem está vivendo um dos piores dramas que alguém pode viver. Que um pai de família pode viver, que uma família pode viver. Sua filha estava enferma. Não sei se você já passou por isso, tem passado por tempos assim. Enfermidade dentro de casa. Acho que nada mais desafia tanto a gente que é isso. Ver alguém querido como um filho, como um esposo, alguém que amamos assim. Que situação difícil. Por que será que Deus permite situações aconteçam assim na nossa vida? Hoje nós falamos tanto sobre isso pela manhã. Por que será que Deus permite que situações assim aconteçam em nossa vida? Eu tenho absoluta convicção de que, entre outras coisas, é para nos fazer compreender a necessidade que nós temos de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso eu queria começar fazendo, a partir desse texto, uma afirmação para você, e talvez você ainda não seja membro desta igreja, esteja conhecendo a igreja, se aproximando da igreja. E eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Pessoas precisam de Jesus como Salvador. Famílias precisam de Jesus como Salvador. A adversidade leva Jairo até Jesus. E as adversidades, elas cumprem esse propósito. Elas apontam a nossa insuficiência de recursos, a nossa incapacidade
de administrar os nossos próprios problemas e nos levam até Jesus. Se há uma coisa que a adversidade tem poder para fazer, é isso: apontar as nossas deficiências, apontar as nossas limitações. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós não estamos falando de uma limitação financeira, de uma limitação econômica, porque Jairo é um dos principais da sinagoga. Do ponto de vista financeiro, provavelmente um homem muito bem resolvido. Mas esse homem está vivendo uma situação de adversidade, um problema que os seus recursos não foram capazes de encontrar solução. E por que que Deus permite que essas situações aconteçam? É para que nós venhamos a compreender que nós temos uma necessidade maior e mais profunda. A necessidade de Jesus como único e suficiente Salvador. As adversidades têm esse poder de dizer para nós que não somos capazes de nos salvarmos. E a gente que anuncia o Evangelho, compartilha o Evangelho, tantas vezes percebe que esse é um grande desafio. As pessoas entenderem isso, que precisam de um Salvador. Jairo está vivendo esse drama e esse momento, e a gente poderia pensar na música que cantamos hoje. Ele está sendo, sem saber, atraído para Jesus. E atraído pelo amor de Jesus, está sendo quebrantado. E Deus está levando Jairo a compreender a sua principal, a sua maior necessidade, a necessidade de salvação da sua alma. Talvez você esteja preocupado agora em resolver alguns problemas, e eu compreendo, e isso é natural, resolver o seu problema relacional. Talvez isso atrapalhe tanto a gente, isso incomoda tanto a gente. Nós queremos viver em paz em casa, em paz com as pessoas, e talvez um problema relacional, como isso é difícil de lidar, e talvez você esteja preocupado com isso. Um problema conjugal, um problema com o filho, talvez tenha um problema financeiro, uma crise financeira, mas, querido, essa não é a sua principal necessidade, esse não é o seu principal problema. Jairo precisava chegar a um ponto na sua vida e compreender isso, que o que ele realmente precisava era de Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Essa é a maior das nossas crises, o maior dos nossos problemas, o problema de pecado. E esse, meu amado, querido irmão, está na raiz dos nossos problemas. Esse é o maior dos nossos problemas, e só Jesus pode trazer solução para isso. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse é isso. Eu preciso de um Salvador, minha família precisa de um Salvador, você precisa de um Salvador, nossa família, a sua família precisa de um Salvador. Quando o cuidado divino acontece, quando eu participo, quando eu experimento o cuidado de Deus na minha vida. O texto nos diz que Jairo se aproxima de Jesus e, numa atitude humilde, ele reconhece a insuficiência dos seus recursos. Versículo 22, eis que ele se chegou, sendo ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou. E aqui algumas expressões aqui que talvez não tenham tanto significado para nós hoje como tinha naqueles dias. Esse principal da sinagoga, reconhecendo Jesus como mestre, como Senhor, prostrando-se aos seus pés e declarando a sua necessidade, ou declarando a sua incapacidade de resolver os seus problemas, insistentemente, de forma perseverante, ele suplica. Jairo é um exemplo de alguém que se aproximou de Jesus da forma certa.
Se você olhar para a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, você vai ver que existe um jeito certo de nos aproximarmos de Jesus. Quando reconhecemos humildemente a insuficiência dos nossos recursos, Deus se revela a nós. Prostrado aos pés de Jesus, vemos a humildade. Suplicando insistentemente, a súplica fervorosa, o derramar da alma, dependência de Deus. Em seguida, Jairo expõe com sinceridade e sem rodeios a sua necessidade, demonstrando confiança no poder de Deus. Vem, Senhor, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viverá. Senhor, os meus recursos foram insuficientes. Vem, impõe a sua mão para que ela seja salva. Experimentamos o cuidado divino na nossa vida de uma forma mais profunda, quando nós reconhecemos humildemente a insuficiência dos nossos recursos. Em segundo lugar, o texto nos diz que depois de declarar a sua necessidade de Deus, a sua dependência, a sua incapacidade de administrar os seus próprios problemas, Jairo tem uma resposta. Versículo 24. E para mim esse é um dos trechos da Bíblia Sagrada mais lindos. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que verdade maravilhosa a Escritura proclama. Deus atende o nosso clamor. Jairo não mais caminha sozinho. Jesus foi com ele. E a partir desse momento, você percebe aqui que Jairo começa uma caminhada. O texto nos diz que grande multidão seguia comprimindo. E no meio da caminhada, uma interferência. O evangelista Marcos é também muito perspicaz ao narrar esse evento. Ele poderia simplesmente deixar esse acontecimento que vem a seguir fora da narrativa, mas não, ele faz questão de incluí-la. Aconteceu que, ao seguir Jesus, a caminhada foi interrompida por uma mulher. O texto não diz o nome dela, mas fala que essa mulher também estava vivendo uma situação de muita adversidade. Uma situação onde os seus recursos também foram insuficientes para resolver os seus problemas. E aqui de novo você percebe o texto querendo apontar isso, a nossa incapacidade de resolver os nossos próprios problemas. Nós precisamos de um Salvador. Mas a caminhada de Jairo continua. Ela é interrompida por aquela mulher. Você percebe que Jesus a recebe. Essa mulher apenas tocou a veste de Jesus. Ela veio por trás de Jesus. A multidão apertava Jesus. Ela veio por trás, apenas toca nas vestes de Jesus. Mas é maravilhoso que Jesus a recebe de frente. E Jesus sente o toque da fé. E Jesus para a multidão e quer identificar aquela mulher. E aquela mulher, tremendo, reconhecendo que de Jesus saíra poder, ela então se identifica. Atemorizada, consciente de que o poder de Deus se operara nela, então ela segue o exemplo de Jairo. Ela veio e prostrou-se diante dele, declarando toda a verdade a ele. Dizendo, Senhor, os meus recursos foram insuficientes. Ela também prostra-se humildemente. E ela é despedida por Jesus. Jesus volta-se para ela e diz, filha, vá em paz. A tua fé te salvou, fica livre do teu mal.
E aqui nesse momento você pode usar a sua imaginação e se colocar no lugar de Jairo. Jairo está aqui ansioso, porque ele conseguiu a atenção de Jesus, Jesus vai com ele, a filha dele está à morte em casa, mas a caminhada é interrompida. E Jairo está ali esperando Jesus atender aquela mulher que a Bíblia nem cita o nome. Eu fico me colocando, fazendo exercício aqui, me colocando no lugar de Jairo. Talvez eu chegasse até Jesus, Jesus, vamos! Se o Senhor continuar se demorando, não vai dar tempo de socorrer a minha filha, Jesus, vamos. Será que o Senhor não entendeu a gravidade da situação? A gente pode imaginar o drama que Jairo está vivendo aqui nesse espaço de tempo. Esse drama que às vezes a gente vive. Esse espaço entre a promessa e o cumprimento da promessa. É o espaço mais desafiador, é o tempo mais desafiador da nossa vida. O espaço onde você percebe que Deus atendeu a sua oração até que o poder de Deus opere e encontre solução. É nesse tempo que a nossa esperança é exercitada. É nesse tempo que nós ganhamos uma das virtudes mais importantes, a esperança. A paciência que produz esperança. Jairo está ali firme. O tempo está passando. E diz-nos o texto que falava ele ainda. Jesus falava, aquela mulher ainda se dirigia a ela. Quando chegaram alguns da casa de Jairo com a notícia: Jairo, desiste de seguir Jesus, porque não dá mais tempo, a sua filha morreu. Pare de incomodar o mestre. E aqui de novo, eu faço esse exercício de me colocar aqui no lugar de Jairo e fico imaginando o drama que Jairo viveu. Jesus atende a sua oração, Jesus vai com ele, mas Jesus para atender a uma mulher que a Bíblia não diz nem o nome, e de repente vem alguém da sua casa e diz assim: pode parar, Jairo, sua fé foi em vão. Não dá mais tempo. Vocês sabem que de alguma forma a gente, como pastor, acompanha muitas situações muito semelhantes a essa. As pessoas às vezes nos procuram dizendo isso: pastor, não dá mais, chega. Acabou. Não dá mais, chega, acabou. Quantas vezes eu tenho ouvido isso ao longo do meu ministério, principalmente de casais. De novo eu falo aqui para vocês de família e de casais. Acho que os maiores dramas nossos acontecem dentro do lar, né, gente? Semana passada eu estava falando sobre isso, dizendo: se nós alcançamos vitória dentro de casa, nós somos bem-sucedidos em todas as áreas, né? Nós saímos de casa prontos para enfrentar o mundo. Mas se a gente é derrotado em casa, a gente já sai vencido. E quantas vezes eu tenho encontrado pessoas assim: pastor, não dá mais, chega. Tua filha já morreu. Seu casamento acabou. Parte para outra. Chega. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu não sei se você já fez isso, e sugiro a você, grife essa expressão na sua Bíblia. Porque tantas e tantas vezes o Espírito vai fazer você lembrar da palavra de Jesus. Não tenha medo, creia somente. O desafio de Jairo é continuar seguindo Jesus. Depois dessa trágica notícia. E aqui eu percebo que acontece um milagre que às vezes
numa leitura rápida do texto, passa desapercebido. O milagre da mulher hemorrágica que é curada e volta para casa curada. Esse é o primeiro milagre. O segundo milagre é a filha de Jairo, que vai ressuscitar. Mas e o terceiro, pastor? O terceiro é que, apesar das circunstâncias tão adversas, Jairo não desistiu de seguir Jesus. Eu gosto muito de pensar nesse milagre que Deus opera na nossa vida diariamente. E eu sei que eu estou falando para você que essa noite talvez um filme passe por sua cabeça e tantas vezes você pensou em desistir. Mas você está aqui firme e forte, porque Deus não permitiu você desistir. Porque Deus vem sustentando você na caminhada da fé. Quantas vezes você se deparou com um quadro de morte e pensou que não dava mais tempo, pensou em desistir, pensou que foi em vão a fé, pensou que é inútil seguir Jesus, pensou que é inútil suplicar, orar, esperar. Mas aqui Jesus realiza um milagre que todos nós precisamos. Não desistir. Amém? Você está precisando desse milagre? Eu peço esse milagre toda segunda-feira, viu, pastor Edgar? Toda segunda-feira eu peço a Deus esse milagre. Milagre de não desistir. E se eu pudesse recomendar você que guardasse alguma coisa dessa palavra hoje à noite, eu diria, guarda isso no seu coração. Não temas, crê somente. Vá em frente. Que coisa maravilhosa. Quando desenvolvemos uma relação de submissão, amor e confiança em Deus, nós experimentamos o seu cuidado de uma maneira diferente. E é isso que Jairo está aprendendo. E eu quero repetir isso. Quando nós desenvolvemos uma relação de submissão, de amor e de confiança, nós experimentamos o cuidado de Deus de uma forma diferente. E é isso que Jairo está aprendendo. Que a vida cristã não é apenas um momento, mas é uma relação de submissão, de confiança. Jairo saiu confiando em Jesus e na sua palavra e no seu poder. E aqui era o ponto em que Jairo poderia desistir, mas não. Jairo está aprendendo a se submeter ao Senhor dos Senhores. Jairo está aprendendo a confiar. E o texto nos diz, então, que a partir daí acontece uma seleção. A caravana prossegue, mas agora há aqui uma seleção. Diz-nos o texto que não permitiu que o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E eu não vou me deter muito nesse ponto, mas eu queria recomendar você que se cercasse de pessoas que podem cooperar com a sua fé. Cuidado com as pessoas que você compartilha as suas adversidades e as suas dificuldades. Existem de plantão na nossa vida dois grupos. Os amigos de Jairo, que vão dizer, Jairo, desiste, não dá mais tempo. Parte para outra. E existem aqueles que formaram um pequeno grupo. Pedro, os irmãos Tiago, João, Jesus e Jairo. Que continuaram seguindo Jesus, mesmo com a notícia de morte. E você precisa escolher qual grupo você vai ouvir. E eu sei que os dois grupos estão aí, querendo a sua atenção. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. E é maravilhoso como Jesus trabalha esse cenário, né? Ele olha para aquele povo e diz, por que vocês estão chorando?
Por que vocês estão nesse alvoroço? Talvez essa pergunta não fizesse muito sentido, né? Ô Jesus, por quê? A filha de Jairo morreu. E Jesus faz essa declaração, ela não morreu. Porque a última palavra sobre a sua vida é de Jesus. A última palavra sobre a sua vida é de Jesus. Ah, se eu pudesse ficar aqui muito tempo, eu contaria para você muitos casos de pessoas que eu tenho visto, acompanhado, em situações de enfermidade assim, em que a família se reúne para despedir, para visitar pela última vez. Aliás, anteontem, sexta-feira, tivemos a reunião de oração na igreja e uma irmã nossa pediu a palavra para dar esse testemunho. 16 dias no UTI. E eu acompanhei o caso dela. E os médicos disseram, olha, não tem jeito mais. Então nós vamos tentar prolongar um pouco, mas não tem mais. Uma senhora jovem. Ela falou, pela graça de Deus, estou aqui firme e forte, pastor, depois de 16 dias. Porque é Jesus que tem a última palavra. Amém, irmão? Jesus tem a última palavra sobre a sua vida. Eu respeito muitos médicos e devemos respeitá-los, mas a última palavra é de Jesus. E riam-se dele. Parece que a caravana do desencorajamento está persistindo, né? Eles não desistem, estão agora debochando de Jesus, debochando da fé de Jairo. Mas Jesus tem uma palavra mais enérgica. Eu creio que deve ter sido Jesus. O texto aqui dá a entender que foi Jesus que agora está no controle total. Mandou sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando pela mão, ordenou, Talita, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então todos ficaram sobremaneira admirados. A adversidade agora tornou-se uma extraordinária oportunidade de testemunho. A adversidade agora tornou-se uma extraordinária oportunidade de testemunho da manifestação do poder e do cuidado de Deus. E é assim que acontece comigo e com você. Quando nós não desistimos de confiar. Quando, a despeito das circunstâncias adversas, nós continuamos confiando em Jesus. Não tenha medo. Creia somente. Jesus entra para o quarto de Jairo e faz essa obra extraordinária. Jesus entra para o lugar mais íntimo daquela casa e faz aquela obra extraordinária. Durante a caminhada, Jairo foi aprendendo algumas coisas essenciais. Manter os olhos em Jesus. Manter os olhos e confiar em Jesus o tempo todo. O tempo é o tempo de Deus. A interferência daquela mulher pode ter desafiado a fé de Jairo, como também esses episódios desafiam a nossa fé. Mas Jesus sempre chega no tempo certo, na hora certa. Ele é Senhor do tempo. Algumas coisas preciosas que nós vamos aprendendo na caminhada da fé. Vale a pena confiar. O milagre que todos nós precisamos é não desistir. Não tenha medo, creia somente. Espere os melhores resultados. Espere os melhores resultados. Jesus entra no quarto, a sós, com Jairo, a sua esposa, e opera o milagre da ressurreição. E o milagre da ressurreição
é um milagre que aponta para a divindade de Jesus, para a superioridade de Jesus. É Jesus dizendo assim: eu sou o maior. Ponto final. Louvado seja Deus. Eu sou maior. Porque eu e você precisamos de um Salvador como Jesus. Talvez essa noite você esteja dizendo: pastor, por que Jesus? Por que eu devo continuar confiando em Jesus? Primeiro, porque Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque em Jesus, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam governos humanos, sejam poderes espirituais, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que Jesus, pastor? Porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas, meu irmão, são sustentadas por ele. Pastor, por que Jesus? Porque ele é o cabeça da igreja, o primeiro a ser ressuscitado. Porque foi da vontade de Deus que em Jesus residisse toda a plenitude de Deus. Porque sendo Deus, Jesus se encarnou, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de homem, morreu na cruz e com sua morte derrotou os nossos 3 maiores inimigos: o mundo, o pecado e o diabo. Porque a cruz e o túmulo vazio nos trazem a vida e a verdadeira esperança e nos fazem lembrar que Deus não desistiu de nós. Porque a cruz e o túmulo vazio nos trazem esperança de que Deus pode usar o pior para realizar o melhor. Você tem aqui diante dos seus olhos uma cruz. Entre outras coisas, é para fazer lembrar isso. Ela está vazia. Para fazer você lembrar que Jesus pode usar o pior para fazer o melhor. Assim, meu querido irmão, quando as tragédias e as perdas e a dor chegarem, quebrantando o seu coração, ou ainda quando as coisas não saírem como você planejou, ainda assim tenha esperança. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nele nós temos a total e plena redenção. Curve os seus olhos, que eu quero terminar orando com você. Por favor, feche seus olhos, curve sua fronte. Eu quero orar com você. Experimentando o cuidado de Deus. Quem sabe essa noite você não poderia, à semelhança de Jairo, reconhecer a sua necessidade de um Salvador. Quem sabe você poderia dizer como Jairo: Senhor, meus recursos não foram suficientes, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo para minha casa. Jesus, meu casamento está à morte. Jesus, a minha esperança está morrendo. Eu não sei qual é o drama que você está vivendo, qual é o tipo de adversidade. Mas eu sei que o caminho é esse. E vendo Jesus, prostrou-se e declarou a Jesus a sua condição. Eu quero convidar você agora a nos prostrarmos diante desse Jesus. Você já viu a Jesus esta noite. Agora prostre-se diante dele. Eu quero ainda mais desafiar você a não voltar para casa sozinho. Jesus foi com Jairo, assim também Jesus irá com você.
Eu não sei como serão os próximos dias, mas eu sei que Jesus estará com você. E isso basta. Eu quero desafiar você a estabelecer uma relação de confiança, de amor e de entrega, de submissão a Jesus. Talvez você me ouvindo esteja dizendo: pastor, mas as circunstâncias não tão difíceis. Não tenha medo, creia somente, continue seguindo a Jesus e espere os melhores resultados. Não há ninguém, meu amado irmão, que tenha confiado sua vida a Jesus, que tenha voltado sem os melhores resultados. Não há ninguém que tenha confiado em Jesus que tenha voltado decepcionado. Não tenha medo, creia somente, continue confiando. Você já tomou a decisão de entregar o seu caminho a Jesus, sua vida a Jesus, seus negócios a Jesus, sua família, sua casa, seus filhos? Quero convidar você a fazer isso essa noite, a juntos nos prostrarmos diante de Jesus. Se quer fazer isso, fique de pé, e eu quero orar com você onde você estiver. Você vai fazer igual aquela mulher hemorrágica, no meio da multidão, você vai dizer: Senhor, fui eu, Jesus. Eu senti o seu toque hoje à noite, Jesus, fui eu. Aquela mulher não teve vergonha, não teve medo, ela se identificou, ela se comprometeu com o que Deus havia feito na sua vida. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé e a se comprometer. Talvez você tenha começado a caminhada com Jesus e tenha desistido, e hoje esteja pensando em desistir. Então essa noite Deus trouxe você aqui para dizer: meu filho, não desista, creia somente. Não sei o que aconteceu, mas Jesus é maior, vale a pena confiar. Quero convidar você então a ficar de pé. Nós vamos orar. Procure alguém que possa ajudar você na caminhada da fé. Não caminhe sozinho. Tem muita gente nessa igreja que pode te ajudar. Senhor, nós estamos aqui esta noite, nessa festa, nessa alegria, nessa celebração, lembrando que a cruz está vazia, lembrando que o Senhor ressuscitou, e ressuscitando o Senhor venceu os maiores inimigos, e porque o Senhor venceu, nós podemos vencer, a despeito das adversidades, sejam elas quais forem. Nós podemos vencer. Que essa verdade, ó Deus, esteja sentada no coração dos meus irmãos. Que ao sairmos daqui o Senhor continue se fazendo ouvir. Não tenha medo, creia somente. Faça os meus irmãos lembrarem-se disso essa semana. Faça os meus irmãos se lembrarem, ó Deus, disso nos próximos dias, meses e anos. Alguns aqui entre nós precisamos de um milagre, assim como o Senhor fez na vida daquela família, a família de Jairo. Faça assim também na vida dos meus irmãos. Ressuscita o que está morrendo, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Renova a esperança. Nós oramos entregando a nossa vida nas tuas mãos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus te abençoe, pode se assentar. Nós estamos finalizando, pela graça de Deus, estas programações especiais comemorativas a mais este aniversário da nossa igreja. Agradecemos e louvamos a Deus pelos nossos queridos convidados. Dona Sila, presbítero Paulo, que vieram de Brasília, levem ao reverendo Evandro e a toda a família o nosso abraço, a nossa gratidão. Aos irmãos presbíteros, aos representantes dos presbíteros que não puderam se fazer presentes, construtores que faziam parte do conselho que construiu o templo e o edifício de educação cristã, a presença dos irmãos muito nos alegra, sim? Agradecemos ao pastor Honório, agradecemos a Jaqueline, um prazer muito grande receber os irmãos pelas palavras abençoadas que o irmão nos trouxe. Leve à igreja, ao conselho, o nosso abraço. Ao grupo Segunda Voz, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pelo ministério tão abençoado que tanto nos edificou. A todos os nossos convidados, nós louvamos a Deus pela vida de todos. E teremos, finalizando o culto, a participação do coral Vida e Louvor. O Jacó estava ali já agoniado, achando que eu tinha esquecido. Coral Vida e Louvor com o grupo Segunda Voz. Já é uma amostra, né, do trabalho que nós teremos entre os corais, se Deus assim permitir. Isso. E logo após o hino que eles cantarão, nós teremos a oração e a bênção. E nós pedimos que os nossos irmãos que vieram à frente, presbíteros, todos os irmãos que vieram à frente, pertencentes ao conselho construtor, que se dirijam lá pelo fundo, logo após a oração final, onde será descerrada a placa. Passamos a palavra ao coral e ao grupo Segunda Voz.
Nós pedimos então, Dona Sila vai descerrar a placa representando o plano. Pode se dirigir, tá? O presbítero Paulo, vem aqui, por favor. Dona Sila e os presbíteros ou representantes que vieram à frente podem se dirigir para a Dona Sila, e todos os presbíteros atuais também se dirigirão para lá. O presbítero Paulo vai orar, encerrando o culto. O pastor Marcelo vai impetrar a bênção, e nós vamos pedir o seguinte: os irmãos vão ficar em pé e vão permanecer em pé onde estão. Os irmãos só vão fazer isto para olhar daqui lá e verem o descerramento, para nós não termos uma confusão lá perto da placa. Então vamos ficar em pé, os presbíteros, pastores já podem se dirigir lá para a placa. Oremos. Senhor nosso Deus, glorificado, majestoso, Deus dos nossos pais, Deus de bondade, Deus de grandeza, Deus desta igreja, nós te adoramos. Nós reconhecemos, Senhor, o teu amor, reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos a tua providência sobre as nossas vidas, e muito especialmente a tua providência sobre esta igreja que aqui se reúne. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bondoso, o Senhor é glorioso, e o Senhor atenta para nós, pequeninos, indignos. Te agradecemos então, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor faz por nós, e pelo que ainda o Senhor vai fazer. Rogamos, Senhor, que o Senhor esteja com essa comunidade, dê cada dia mais, Senhor, o desejo de te servir, o desejo de te amar, o desejo de anunciar a essa cidade, Senhor, quem o Senhor é, a tua salvação. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor leve-nos em paz para os nossos lares, que possamos encontrar todos que amamos em paz também. Senhor, esteja conosco, transforma as nossas vidas, dê a cada um de nós, cada dia mais, o ardor de te servir, de te amar e de engrandecer o teu santo nome. Reconhecemos as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado por essa igreja. Te pedimos, Senhor, que leve em paz esse ônibus que vai para Uberlândia. Coloca os teus anjos, protege esses irmãos, leva cada um deles em paz. Leva também, Senhor, a cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Nós convidamos então a nossa irmã, Dona Sila, que descerre a placa, relembrando neste ato a construção do templo, do edifício de educação cristã, que ocorreu com luta, mas com muito amor. E que fique este registro aqui neste templo, para a glória do Senhor nosso Deus.